CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com a primeira edição do CBN Esportes desta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Uma ótima quarta-feira a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado pela companhia, você que está no FM, no YouTube, no Facebook, no aplicativo, no portal CBN. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Aliás, vamos interagir com a gente através do 991869070. Você pode mandar seu WhatsApp interagindo conosco aqui dentro do CBN Esportes, primeira edição. Vamos falar da Macaca, que empatou em casa ontem contra a equipe do Ituano. Meu caro Júlio Nascimento, bom dia para você. Tá tudo bem comigo? Tudo bem, né, Cabela? Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui na CBN. Pois é, mais um empate da Macaca na Série B e segue, né, Cabela? Ontem a gente falava que a Ponte ainda não venceu 2 partidas consecutivas, mas confiava muito que isso aconteceria pela primeira vez na temporada, porque ela estava embalada por 6 vitórias seguidas, estava em busca da 7ª vitória, abriu o placar no golaço de falta do Elvis. Tudo encaminhava para finalmente vencer 2 partidas consecutivas, subir ainda mais na tabela de classificação e confirmar mais um resultado positivo no Moisés Zucarelli. Mas o Ituano fez um jogo muito equilibrado, conseguiu um empate com o Mário Sérgio e a Ponte agora chega a 40 pontos, está a 5 do Vasco, que ainda joga na rodada, e abre uma diferença de 9 pontos para a zona de rebaixamento. É uma diferença importante. A Ponte no primeiro turno conquistou 22 pontos, já são 18 no segundo turno, e ainda tem uma boa sequência pela frente para buscar os próximos objetivos. E é justamente sobre isso que fala o técnico Hélio dos Anjos em entrevista coletiva. Eu antes de começar o jogo, para todas as pessoas que eu tive que falar sobre o jogo, eu sabia que ia ser um jogo difícil. Você entende? Eu acho que o momento das duas equipes são mais ou menos parecidos, né? São duas equipes que nós terminamos o primeiro turno em 14º, eles terminaram em 16º. E se vamos olhar a competição hoje, né, as duas equipes continuam entre os 4 melhores aproveitamentos. E a gente sabia que nós íamos ter uma equipe versátil, mas eu gostei da minha equipe. Eu acho que a gente fica sempre sonhando muito, e eu tenho que criar esse clima de sonhar, para você ter um nível de competitividade desse. Porque se a gente não cria um clima de coisas positivas, um adversário desse, pela qualidade que eles têm no momento, ele vem e nos atropela. Então nós sabemos que enfrentamos um grande adversário, infinitamente superior do que nós enfrentamos ele no primeiro turno, e a gente tem que dar por satisfeito com o resultado, mesmo sabendo que a gente acabou perdendo 2 pontos nesse momento. Mas as pessoas têm que entender que hoje nós já temos 18 pontos ganhos, faltando 8 jogos. Primeiro turno nós fizemos 22 pontos. Hoje nós sabemos que o mais importante é você fazer etapa por etapa, buscar resultado lá contra o Londrina. Temos condições para isso, né? Temos equilíbrio para isso. Agora, o jogo em si, na minha visão, acabou sendo muito equilibrado. Essa é então a análise do Hélio dos Anjos, né, Cabela, sobre esse resultado ontem no Moisés Zucarelli, 1-1 contra o Ituano. A Ponte perde mais uma chance de embalar em uma sequência maior de vitórias e agora já inicia o planejamento para enfrentar o Londrina no dia 23. Cabela. Alguém tomou 3º cartão, alguma coisa ontem? Ou só o Norberto? Fraga. Fraga tomou o 3º cartão amarelo, é um desfalque confirmado. E tem a situação também do Norberto, né? Aliás, né, Cabela, triste, né? O Norberto tem sofrido muito para ficar saudável nesse time da Ponte Preta. Sempre que ele recebe uma oportunidade, acaba sofrendo uma lesão. A gente espera que não seja nada grave, porque o Igor Formiga, que está com uma luxação no ombro, também não é presença confirmada para esse próximo jogo da Ponte. Pois é. A gente fala do Formiga, que talvez não tenha condições para o próximo jogo da Ponte, o Norberto, que saiu contundido, o Bernardo, que entrou não no mesmo nível do Norberto e também do Formiga. E também a gente fala do golaço do Elvis, que eu vou falar para você, fazia muito tempo que eu não vi uma cobrança de falta como foi a do Elvis, viu, meu caro Carlão de Freitas? Bom dia para você, tá tudo bem comigo? Ô, Cabela, bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN Esportes, primeira edição. Realmente foi um golaço, né? Um gol muito bonito. Há muito tempo também não acompanhava a maneira que foi, né? Porque não foi aquela cobrança de falta
aquela pancada, não, ele colocou com as mãos, né? Você até foi feliz na narração dizendo que foi um gol de pênalti, e a movimentação que o Elvis faz é de uma cobrança de pênalti, né? Então, para você ver o talento que foi do camisa 62, quem tem alguma ligação com a Ponte Preta, quem frequenta o estádio Moisés Lucarelli há muito tempo, não teve como deixar de comparar com o mestre de cá, né? Eu, infelizmente, não tive a possibilidade de acompanhar o de cá, eu era muito pequeno quando ele encerrou a carreira, mas de tanto ouvir as histórias, de tanto acompanhar os vídeos, do contato com o próprio mestre, né? Tive a felicidade de trabalhar com o mestre na Rádio Central, sem dúvida alguma, foi um comparativo muito feliz. Foi uma falta nível de cá. Até coloquei nas redes sociais, né, que o mestre assinaria. E assinaria com muito orgulho, porque realmente foi um lindo gol que o camisa 62, o Elvis, fez. Foi um presente para a torcida da Ponte, um presente para o majestoso, 74 anos. Pena que a vitória não veio, mas estou com o Hélio dos Anjos, um resultado que a gente tem que considerar normal, até pelo bom momento que o Ituano vive, e pelo momento importante que a Ponte vive, acho que próximo de conquistar aí o seu primeiro objetivo dentro da temporada, dentro da Série B. E essa vitória não veio também graças a Jefferson Paulino, viu? O Jefferson Paulino fez 4 defesas sensacionais, Carlão. 4. Pelo menos 4. Fez uma boa partida. O Jefferson é bom goleiro, né? Teve uma passagem de altos e baixos pelo Guarani, mas na Inter de Limeira foi muito bem. No Ituano está conseguindo conquistar o seu espaço após a saída do Pegorari. É um bom goleiro. E a Ponte também não fez lá uma boa partida, né? A gente tem que jogar as claras com o torcedor, os volantes que são aí os motores do time, né? O Alisson até que teve uma boa atuação enquanto teve o Abacaxi, mas o Amaral e o Leonardo não foram tão bem, né? O Amaral principalmente, errando muitos passes, tanto é que a Ponte não conseguiu criar, né? O Luca teve 2 possibilidades, praticamente nenhuma clara, né? Sempre com a bola espirrada, a bola para dividir, então ficou muito difícil. Então, sentiu a ausência do Igor Formiga, que é um desafogo ali pelo lado direito. O Norberto estava bem, mas infelizmente a lesão muscular voltou a atrapalhar o lateral direito Ponte Pretano, e você foi feliz, o Bernardo não está no mesmo nível, nem do Norberto, muito menos do Igor Formiga. Então a Ponte fez uma partida de empate. Ela não merecia mais que isso. E o Ituano muito bem arrumado, muito bem ajustado, né? Vem aí um trabalho iniciado pelo Mazola, seguido aí pelo Pimentel. Sem dúvida alguma, um time muito agradável de se acompanhar, muito organizado, capitaneado ali tecnicamente pelo Gerson Magrão. Então, um empate justo hoje das 2 melhores equipes do interior paulista dentro da Série B. A Ponte Preta vai pegar o Londrina na próxima sexta-feira. Na próxima sexta não, na sexta da semana que vem ainda, né, Júlio? Na outra sexta ainda. Muito tempo para se preparar. Quem sabe dá tempo do Formiga estar pronto para esse jogo, né, o Júlio? De repente até o Norberto, né, Cabelo? Porque teve um exemplo aí muito bom recentemente na Ponte, foi o Arthur, né? O Arthur, ele foi substituído no jogo contra o Sport no intervalo, sentiu um desconforto muscular, que foi a situação do Norberto. Por isso que é sempre importante esperar os exames também, né? Não se antecipar aos exames, porque de repente pode ter sido apenas uma fisgada ou um leve desconforto, o jogador ali em 2, 3 dias fica novamente apto para jogar, mas essa lateral da Ponte tem sido a grande fragilidade, vamos dizer assim, em relação a esse time base que vem sendo montado. Deve ser, vamos aguardar para saber a situação do Igor Formiga e também do Norberto Fraga, que é uma espécie de 12º jogador agora com ele dos Anjos, não fica à disposição, mas em compensação ele não perde nenhum titular importante aí desse meio campo da Ponte Preta. E agora, né, Cabela, esperar a rodada, né, o desenvolvimento da rodada para saber qual será a diferença da Ponte para o G4 depois do jogo contra o Londrina. Aliás, é mais um confronto direto aí dessa parte superior. Vai esperar o jogo do Vasco para ver se o Vasco aumenta aí essa vantagem em relação à Ponte. E também espera os resultados aí da zona de rebaixamento para fazer contas, de repente, para confirmar a permanência aí nas 2, 3 próximas rodadas, que será importante para a Macaca também, né, Cabela? E sexta-feira tem os jogos importantes. O Vasco, por exemplo, que você citou aí, vai pegar o Náutico em São Januário. O Londrina, que é o 5º colocado, está um pontinho ali atrás do Vasco da Gama, joga fora, mas com a Tombense. E interessante que o Londrina está 3 posições à frente da Ponte, Tombense 3 posições atrás nesse jogo aqui. Ponte Preta pode ser ultrapassada pelo Tombense,
ou então pode ser distanciado aí da equipe do Londrina. São os jogos dessa 30ª rodada ainda da Série B. Vamos para o intervalinho? A gente volta com a Hora do Vôlei e depois a gente fala de Guarani. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O Campeonato Mundial Feminino de Vôlei vai começar no próximo dia 23. Está dividido em duas sedes. Polônia, que também foi sede, uma das sedes do masculino, e a Holanda. O Brasil vai em busca de um título inédito e vai fazer a sua estreia sábado, dia 24, contra a República Tcheca. Os integrantes do Grupo D, na cidade de Arnhem, as meninas dirigidas por José Roberto Guimarães, vão enfrentar também, na fase inicial, Colômbia, Argentina, Japão e China. Lembrando que as 4 primeiras seleções colocadas avançam à segunda fase. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Muito bem, de volta com o CBN Esportes, primeira edição, e o Guarani foi até o Paraná e deixou o Operário lá na zona de rebaixamento. E o Guarani, saiu fora, pelo menos por enquanto, né, Júlio Nascimento? Exatamente, Cabelo. O Guarani, amanhã, dia 15, completaria exatos 4 meses na zona de rebaixamento, 23 rodadas, mas conseguiu mesmo que momentaneamente deixar o Z4. Até acompanhava você e o Paradela mais cedo falando, né? O Guarani não teve nem esse momentaneamente em outros momentos nesta Série B, por isso que é uma vitória muito comemorada, sim, pelo torcedor do Guarani. É muito importante essa saída, essas vitórias recentes, né? O Guarani tem oscilado entre uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Mas isso, de certa forma, pode ser até visto como positivo, viu, Cabela? Porque se o Guarani mantiver até esse revezamento de vitórias e derrotas, ele vai alcançar uma pontuação interessante até o término da Série B. Então, é sim uma evolução para quem está na briga contra a zona de rebaixamento, e o técnico Moser fala sobre a vitória e também analisa esse resultado positivo contra a equipe do Operário. Nossa equipe é uma equipe bem técnica, tanto é que o Isaac, o Giovanni Augusto jogam juntos, o Rodrigo Andrade, são todos jogadores que são jogadores de combinação, e aí o jogo hoje não permitiu muitas vezes isso, e eles se adaptaram rapidamente ao gramado e entregaram aquilo que o jogo pedia que eles entregassem. Então eu, como treinador, realmente saio muito satisfeito, não só pelo resultado, né? Eu acredito muito em desempenho para conquistar resultado. E hoje os meus jogadores estão realmente de parabéns pelo que eles entregaram, pela entrega, pela concentração, porque é um jogo que você tem que estar com nível de concentração o tempo todo, principalmente nessas bolas alçadas. O Thomas Bastos é um jogador que tem uma perna esquerda importante, então principalmente as bolas paradas dele, elas são bem perigosas, e o comportamento dos meus jogadores foi impecável. Então, provisoriamente nós saímos. Isso é uma coisa que nós estávamos almejando já há algum tempo. E agora nós temos uma semana para recuperar os jogadores e treinar para enfrentar o Novo Horizontino em casa, que é mais um confronto direto. Muito bem, Cabela. E eu destaco aqui nessa vitória do Guarani o Yuri, né? O Yuri, ele tem uma média impressionante desde que ele assumiu a titularidade no Derby 204, né? Na lesão do Gênison. O Yuri tem 11 finalizações perigosas, 4 gols nos últimos 5 jogos. Então ele exige pelo menos uma grande defesa do goleiro e tem marcado muito nos últimos jogos com a camisa do Guarani, colaborado com esse crescimento na produção das últimas partidas. Foi contratado para ser o reserva imediato do Gênison, mas é ele quem tem roubado a cena, pelo menos nessas últimas partidas, né, Cabela? Eu diria sim. Ainda bem, não é? Ainda bem, porque o Gênison ficou fora aí alguns jogos devido à lesão que teve, e aí o Yuri foi pro campo e falou assim, deixa comigo, vou resolver o problema. Resolveu. O duro seria um problema gigante se ele tivesse substituído o Gênison e não tivesse dado conta do recado. Aí deu conta do recado, tá dando vitórias para a equipe do Guarani, o Yuri. Esse confronto direto contra o Novo Horizontino, né? Depois de ontem, já vamos virar a página, porque o jogo de ontem já foi, o Guarani conquistou os 3 pontos tão almejados, contra o Novo Horizontino, que ainda vai enfrentar o Grêmio na sexta-feira por essa rodada. Se o Novo Horizontino não vencer o Grêmio e perder para o Guarani aí sim fica definitivamente fora da zona de rebaixamento na próxima rodada. Porque essa rodada ainda pode acontecer de voltar para a zona de rebaixamento pelos jogos que acontecem no sábado. Mas contra o Novo Horizontino, uma vitória pode deixar o Guarani totalmente fora da zona de rebaixamento, né, Carlão? Uma boa notícia para o torcedor do Bugre. Com certeza, né, Cabelo? É claro que nós aqui da comunidade campineira, envolvidos com a situação do Guarani, o torcedor bugrino, a gente tem a pressa, né, de que o time saia desse Z4. Eu acho que vai sair, até na coxia, aquele bate-papo de corredor, né, Cabelo? A gente acredita que o Guarani deverá sair também na cervejinha com os meus amigos, né, o pessoal lá do VB, como tem bugrino lá, Oscar Shinkai, Rondinelli, eu falo para essa rapaziada, o Guarani vai escapar. O Elinho também, eu acho que o Guarani vai escapar. Agora precisa fazer o dever de casa. Ontem foi uma vitória do espírito bugrino, uma vitória da luta, da entrega. O Yuri, uma grata surpresa, me surpreendendo realmente positivamente. A gente que acompanhou a trajetória do Yuri, principalmente no começo de carreira lá na Ponte, era um jogador que tecnicamente tinha muitas limitações, mas conseguiu aí se
se aprimorar. Hoje a bola aérea dele praticamente é uma bola fatal, uma jogada importante que o Guarani tem, é um matador, está com uma média bacana de gols. E agora é cumprir o dever de casa. Vai partir para mais uma guerra esportiva, né? Novo Horizontino e Grêmio. A tendência de derrota para o Novo Horizontino, né? Tendência, não estou falando que isso vai acontecer, mas a tendência é que o Grêmio possa levar vantagem sobre o Tigre, e o Novo Horizontino vem a Campinas precisando. E aí sim, é a hora do Guarani se impor, como tem colocado em prática toda a sua força dentro do estádio Brinco de Ouro, a torcida está mobilizada. Então, Cabela, se não for nessa rodada, eu sinceramente eu acho que é questão de tempo aí para o Guarani conseguir sair deste Z4. E outra coisa, né, a gente que questionou algumas contratações, e realmente algumas contratações não deram certo, a gente tem que elogiar, como a gente fez com relação à Ponte Preta, elogiando as coisas boas que essa diretoria fez no decorrer da Série B. A diretoria do Guarani, a gente bateu uma barbaridade, bateu porque eles mereceram, mas a contratação do Jamerson do lado esquerdo e a contratação do Yuri, essa aposta com relação ao Yuri foi uma aposta que deu certo. Então, os fatos positivos também a gente tem que enaltecer. O Guarani, depois do Novo Horizontino, tem o CSA lá no Rei Pelé, outro confronto direto, Júlio Nascimento. E no próximo jogo não terá, Guarani não terá o Giovanni Augusto, né? Foi expulso ontem, por reclamação. Exatamente, né? A torcida do Guarani ficou na bronca com o Giovanni Augusto, né, Cabela? Porque comprometeu, né? De certa forma, aí o Guarani jogou ali os últimos minutos e pode comprometer num jogo decisivo na próxima rodada dentro de casa contra o Novo Horizontino. Jogador experiente e que gera um investimento alto, como é o caso do Giovanni Augusto, talvez o jogador mais caro desse elenco do Guarani, deveria ter mais cuidado e claro que é um desfalque que vai ser sentido no aspecto técnico dentro de campo. Ele já tinha tomado o terceiro amarelo no jogo, né? Já estaria fora, né? Já estaria fora. E tem um detalhe, Cabela, que o Bruno Miranda foi convocado para a seleção boliviana, né? O Bruno Miranda não tem jogado no Guarani apenas 4 jogos, mas ele tem muita confiança no Pablo Escobar, que é o técnico da seleção boliviana. Ele vai para o amistoso contra Senegal. Esse amistoso será no dia 26, então não prejudica nem para o jogo contra o Novo Horizontino. Depois o Guarani só tem um jogo no dia 30. Então o Bruno Miranda, teoricamente, a tendência é que ele fica à disposição, se for ele não. Às vezes ele não é relacionado, mas se o Moser entender que ele será utilizado contra o Novo Horizontino, ele pode jogar, viaja para enfrentar Senegal, depois volta e se representa normalmente, então não seria um desfalque por conta dessa convocação, não. O El Chucky vai para a seleção boliviana. O Carlão, agora Giovanni Augusto, ele o problema, mas ele já tá, Cabela, já não ia jogar contra o Novo Horizontino, já tinha tomado o terceiro cartão amarelo, tá bom. Só que agora ele tem o vermelho e continua pendurado, né? Cabela, desfalque sensível, hein? Desfalque sensível, Giovanni Augusto é o diferente do time do Guarani, é o que cria situações, é a referência técnica. Vai ser um jogo dentro do estádio Brinco de Ouro, o Guarani vai precisar desse cara de criação, embora tenha o Isaac, que fez uma boa partida, foi elogiado aí pelo técnico Moza de Santos, mas vai fazer muita falta nessa carência técnica, né, dos nossos clubes. Um jogador como o Giovanni Augusto, pelos lados do Guarani, tem muita influência e uma ausência dele realmente vai atrapalhar demais os planos do Guarani. Ainda mais num jogo em que o Novo Horizontino possivelmente vai chegar a Campinas precisando demais, vai tentar jogar no erro do Guarani, vai se retrancar, e o Giovanni Augusto é um cara que, através da bola parada, através de um lançamento, de um passe, ele pode furar esse bloqueio do time adversário, mas não tem jeito, né? Ele foi expulso, não vai contar aí, o Guarani não vai poder contar com os seus trabalhos, e cabe aí ao Mozart encontrar uma solução, mas realmente um puxão de orelha daquele bem doído no Giovanni Augusto, porque ele tem que entender que o Guarani vai precisar dele para permanecer. A permanência do Guarani na Série B passa muito pelos pés do Giovanni Augusto. E o Novo Horizontino é o 13º colocado e dali para baixo são todos os que correm risco contra o rebaixamento para a Série C. Carlão, um abraço para você e até às 16h, viu, Carlão? Até já, Cabelinha, estaremos juntos. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço para você também, Júlio Nascimento. Até às 16h. Um abraço, Cabelinha, até daqui a pouco. Um abraço. A gente volta às 4 da segunda edição do CBN Esportes. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos.